Hoje você tem uma figura que... Lembra do Anton LaVey, da igreja de Satanás lá? Sim. Church of Satan. O Anton LaVey, ele tinha um braço direito chamado Michael Aquino. E o Michael Aquino, de repente, falou, pô, tô achando muito light essa parada. Vou montar um outro grupo chamado o Templo de Sete. Porque Sete é o cara do mal no Egito, né? Porque ele matou o próprio irmão, é tipo um Caim, né? E ele falou, ó, essa igreja de Satanás tá muito light, vou montar uma parada mais heavy metal. Aí ele cria o Templo de Sete e esse Michael Aquino é general do exército americano. Hoje aposentado, né? Então é um cara do sistema de defesa americano importante, ele era o responsável pelas operações psicológicas e é um cara que é esotérico bravo, né? Então mais um vínculo aí entre a ciência, o meio militar, espionagem e o esoterismo, tudo talvez preparando esse terreno para essa nova ordem mundial, né? E aí o pessoal fala muito do BlackRock, BlackRock. Sim. Tem alguns símbolos, tem alguma coisa que a gente possa ligar com Illuminatis ou com alguma sociedade secreta? Se quiser também falar sobre a BlackRock, dá um contexto. A BlackRock, né? É o maior, acho que, hedge fund do mundo, né? Tem, acho que é 10 trilhões sob gestão, né? E é poderosa pra caramba. Acho que os Estados Unidos, o PIB é 17 trilhões, se eu não estou enganado, e eles têm 10. Porra. Tá pau a pau ali, né? Então, é uma potência enorme. Se você olha o tipo de projetos que a BlackRock patrocina, você descobre qual é a visão de mundo deles, né? Então, por aí, você já tem uma resposta interessante. Agora, tem uma... Pelos tipos de empresa? Eles têm seguradora? Os tipos de projetos sociais, culturais, né? Aí você vê o que tipo de mensagem eles estão querendo fazer avançar. Eles estão envolvidos em quê, por exemplo? Quais são as principais empresas? Uma agenda woke, assim, né? Tá. Então, acho que é... Quais são as principais empresas? Da BlackRock, Então, eu acho que quase tudo é deles, né? né? Muito. Conglomerado de mídia tá na mão deles, conglomerado de tecnologia tá na mão deles. Eles têm participação em muitas empresas, né? Não só a BlackRock, tem a Vanguard também, tem vários fundos, não são só eles, né? Tem fundos aí poderosíssimos. A BlackRock tem uma história que eu ouço pouca gente falando. Não é empresa, mas existe uma lenda da BlackRock. A BlackRock seria uma ilha escura que existe no Mar do Norte. E ali teria uma caverna, um portal para conhecimentos místicos e entidades espirituais que entram e saem dali. Tem até desenhos de mapas, assim, uns mapas antigos que falam, né, onde ficava a BlackRock e tal. Então essa é uma história curiosa, né? Não sei se tem a ver com a BlackRock, mas é uma história interessante aí para quem gosta dessas pirações, né? Mas é claro que se você pegar um livro como Política, Ideologia e Conspirações, que é do professor de história, né, o Gary Allen, e o Larry Abraham, né, são dois autores, esse livro vai mostrar que o sistema financeiro internacional está diretamente relacionado com esses planos, né? Eles vão mostrar, ele levanta a teoria de que Marx, por exemplo, foi patrocinado pelo Mayer Rothschild, né, para fazer avançar ali o marxismo, né, o comunismo, para derrubar os governos e os bancos tomarem conta, né? Porque o marxismo geralmente não é autossuficiente, né? Eles não conseguem se manter. Até o Mises explicava isso, né, na doutrina econômica do Mises, né, que se você tem uma sociedade ali onde o preço é tabelado, né, você não tem um fluxo normal do valor das mercadorias, você tem uma economia que não é autossuficiente, né, porque o preço não oscila, é tudo tabelado, tudo padronizado, você não tem um mercado que se autogere. Então, você pega um país gigante como a Rússia ou como a China, que ficam dependentes de empréstimos internacionais eternamente, fica na mão deles, né? Então, nesse livro, Política, Ideologia e Conspirações, ele vai associar essa ideia do plano dessa nova ordem mundial com um grande conglomerado financeiro internacional. Soa bem conspiratório, mas é um livro bem documentado, assim, é bem interessante. É um dos livros que abriu meu entendimento, assim, sobre como funciona a dinâmica do jogo do poder global. É interessante pra caramba. Vai falar sobre a criação do Federal Reserve, o Banco Central Americano. É uma história bem estranha, assim, também. Porque os Estados Unidos... os pais fundadores, eles perceberam que se eles tivessem um banco central, eles ficariam na mão desse sistema financeiro internacional. Então, durante um bom tempo, os Estados Unidos não teve imposto de renda e nem banco central. O Banco Central é o instrumento de controle desse capital financeiro internacional, porque sem um Banco Central, você não consegue fazer um país pegar empréstimo. Um país, para pegar empréstimo, ele tem que ter um Banco Central, que é o Banco Central que contrai esse empréstimo.
Então, é com base no empréstimo e no endividamento que esse controle aconteceria. Então, durante muitos anos, os americanos tentaram impedir isso, mas aí representantes lá desse sistema financeiro internacional, várias pessoas poderosas, se reuniram numa ilha e decidiram, não, a gente vai fazer um Banco Central. Aí depois do Banco Central, depois de alguns anos, vem a crise de 29, que dá uma grande repaginada no sistema de poder americano. E os poderosos que criaram isso já se programaram, né? Então, em vez de quebrar, ganharam muita grana, compraram tudo baratinho na crise de 29. Então, nesse livro ele conta essa história também, da criação do Banco Central Americano, a crise de 29, e como esse plano aí de controle do sistema financeiro internacional foi implementado com essa ideia, né? E a gente vê essas movimentações de mudança de matriz de combustível e tal. Sim. E tem muito interesse envolvido. Tem muito interesse. De repente é só carro elétrico, aí e o pessoal que controlava o mundo, que era do petróleo. Aí vai mudando, vai né? mudando, vai né? mudando, mas aqui que você vê. Por um lado, isso é uma propaganda russa. A gente nem entrou na questão da geopolítica e sociedade secreta, tem tudo a ver, né? Mas a Rússia, o que eles fizeram? Uma propaganda muito bem feita, eles são mestres da propaganda. Fizeram uma propaganda patrocinando essa cultura do ESG, a cultura do ambientalismo, pregando o seguinte, pô, vamos desindustrializar, vamos aliviar um pouquinho a indústria. Aí, o que eles fazem? Eles se enfraquecem energeticamente, abrem mão da industrialização e aí ficam até belicamente mais fracos. Então, se a Europa se desindustrializa e fica toda numa matriz renovável, é uma presa fácil para a Rússia vencer numa eventual batalha. É o que a gente está vendo na Alemanha, principalmente hoje, né? A Alemanha está totalmente desindustrializada, enquanto a China está poluindo pra caramba, a Rússia também, mas para os Estados Unidos e para a Europa, não, você tem que mudar essa matriz energética, que isso. E eles estão só queimando nuclear, carvão, termoelétrica, estão nem aí, não assinam os acordos, né? Então, assim, tem uma estratégia de controle muito forte nessa transição de matriz energética aí. É um aspecto que é pouco falado, mas é interessante ser estudado. Tem um cara que eu esqueci o nome dele, que ele é um cofundador do Greenpeace, que ele fala sobre isso. Ele fala, cara, a gente perdeu o propósito. Quando eu entendi, eu saí fora, que eu vi que era uma questão mais geopolítica do Greenpeace? Que do Greenpeace. Acho que é Peter alguma coisa. Tá. Mas é um estudo. Há outros interesses. Quando ele percebeu. Tem questão do Clube de Roma também. O Clube de Roma já. O Clube da Roma? O Clube de Roma é um grupo que veio com esse discurso. A gente precisa proteger o meio ambiente, para isso tem que desindustrializar. Aí eu falo, beleza, só que vamos todo mundo? Porque se eu me desindustrializo e o outro continua, ele joga uma bomba na minha cabeça aí com energia que eu não tenho mais, né? Então, isso até tá num livro muito interessante da Ayn Rand, que é. O retorno do primitivo, né? Fala sobre essa proposta da Rússia de desindustrializar o mundo e eles continuarem industrializados e cheio de energia, independente se é renovável ou não. Então todo mundo fraquinho, fica todo mundo na mão. Todo mundo natureba, fraquinho ali, vegano, e eles só se fortalecendo, gastando energia, produzindo arma, desenvolvendo bomba. Então tem que ficar de olho nessa estratégia aí.